Gênesis. Capítulo de número 25. Manaré, eu sei que pôs isso aqui, ó. Você, Paulo? Fiquei tentando entender o que é isso aí. É o microfone. Não está funcionando a saidinha aí? Você está brincando? Eu vou comprar essa semana, se Deus quiser. Mas o áudio está bom? Você achou aí? Gênesis 25. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo, pela tua bondade, graça e misericórdia. Que a tua unção esteja sobre nós, ó Pai. Que o teu mover esteja sobre nós. Que a tua glória esteja sobre. Usa a minha vida, Pai, para ministrar o teu evangelho, Pai. Obrigado por essa casa, Senhor. Obrigado por essa dimensão de unção. Obrigado por esse ensino que o Senhor tem nos dado, Senhor. Ó Pai, que haja a manifestação do teu Santo Espírito sobre nós. Queremos, ó Pai, ser cheios da tua glória. Ó Pai, que a tua palavra venha suprir, ó Deus, as demandas de cada um nessa manhã. Ó Pai, que a tua palavra venha trazer respostas para cada um nessa manhã. Que a tua palavra venha trazer instrução para cada casa, para cada família, para cada coração. De modo, Senhor Jesus Cristo, que, ó Deus, o espírito deles sejam cheios e recebam a comunicação do teu Espírito. Nós precisamos do teu mover. Nós precisamos, ó Pai, que o teu Espírito, Senhor Jesus Cristo, venha liberar uma porção de choro para aqueles que já não conseguem mais chorar, ó Pai. Estão enclausurados, ó Pai, precisando de um choro de alívio, não de um choro de opressão. Trazer alegria para aqueles, ó Pai, que estão entristecidos, ó Pai. Trazer ajuste para aqueles que estão desajustados, corrigindo a rota de todos, ó Pai. Que haja um despertar ministerial, Senhor. Que a tua palavra venha suprir as nossas demandas. Eu profetizo sobre eles. Usa a minha vida com poder e autoridade nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Gênesis 25, 19. Vai dizer assim: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa, no caso Isaque, tomou esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmão de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dela e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, deixa-me comer um pouco dessa coisa vermelha.
essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Então veja só, Jacó futuramente vai ter o seu nome mudado para Israel, e Esaú vai ter o seu nome mudado para Edom. É por isso que a profecia dizia que no ventre de Rebeca havia... No ventre de Rebeca, vou ter que dar uma mexida. No ventre de Rebeca havia duas nações. Não eram dois filhos, eram duas nações. A partir dessa alteração de nome, você vai ter a nação dos israelitas e a nação dos edomitas. Os edomitas são os filhos de Esaú, os israelitas são os filhos de Jacó. Deus mudou o nome, ok? Som, ei, perfeito. Verso 30: E lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco dessa coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, porque estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom, porque Edom é vermelho. É da onde vem o mesmo nome de Adão. Adão, Edom. Certo? Verso 31. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Me venda o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Então Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Vai para o capítulo 27 agora. Quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Esaú respondeu: estou aqui. O pai lhe disse: estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco, vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para que eu a coma, e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão. Ele disse: traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai, para que eu coma e o abençoe antes que ele morra. Esaú, meu irmão, é um homem peludo. Mas Jacó disse a Rebeca, desculpa, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e revestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fale quem você é, meu filho. Jacó respondeu a seu pai: sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaac perguntou a seu filho:
como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor seu Deus a mandou ao meu encontro. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto, para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Então perguntou: você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: eu sou. Então disse: traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe. Jacó levou até ele e o pai comeu. Trouxeram-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você e as nações o reverenciem. Que você seja senhor de seus irmãos, e os filhos da sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. E aconteceu que, depois que Isaque abençoou Jacó, e este tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caçada. Ele também fez uma comida saborosa e o levou a seu pai. E lhe disse: levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaque, o pai dele, perguntou: quem é você? Ele respondeu: sou eu, seu filho, o seu primogênito, sou Esaú. Isaque estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse: mas então quem foi aquele que apanhou a caça e a trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse, e o abençoei, e ele será abençoado. Presta atenção agora. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse: não é com razão que ele se chama Jacó, que significa enganador? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura, e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eis que eu constituí senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele. De trigo e de vinho supri. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: será que o Senhor, meu pai, não tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então Isaque, seu pai, disse: olha a bênção que sobrou para Esaú. Sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá o seu pescoço e o jugo dele. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção que seu pai o tinha abençoado, e disse em seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Só até aqui. Dorme não, tá? Queridos, eu não quero falar hoje sobre a tipologia que há entre Jacó e Esaú. Tipologicamente, Esaú representa o primeiro Adão, que nasceu debaixo de bênção. Esaú, Edom e Adão nasceram com todo o vigor para o trabalho, homem de campo, podendo usufruir de bênção sem medida. Jacó vai representar o segundo Adão, que veio para ser um homem de aliança, uma vez que o primeiro Adão despreza o relacionamento, despreza a responsabilidade. Eu não quero focar
nessa tipologia. Mas eu quero focar nessa manhã naquilo que o Senhor ministrou no meu coração, sobre a relação que há entre as nossas vidas, entre responsabilidades, deveres, herança de um lado e bênção do outro lado. Nós somos pessoas que constantemente gostamos de estarmos debaixo da bênção do Senhor. Eu tenho certeza que você é alguém que, quando o Senhor promete bênção, você sabe se relacionar com a bênção do Senhor. Mas verdadeiramente nós somos uma geração que por muitas vezes encontramos dificuldade para saber nos relacionar com as responsabilidades que as bênçãos têm sobre as nossas vidas. Você não pode simplesmente escolher responsabilidade, não quero, bênção quero, não quero bênção, mas vou ficar com a responsabilidade. Tem gente que só trabalha e não sabe usufruir da bênção, mas tem gente que só quer ter bênção e não sabe corresponder com as responsabilidades. O Senhor precisa alinhar a minha vida e a tua vida para que você seja integral naquilo que é o relacionamento com Ele e a obra dEle. Quando nós olhamos para aquilo que estava acontecendo com Rebeca, primeiro, o fruto daquilo que estava acontecendo era fruto de milagre. Ela era estéril, ela não poderia ter filhos. Isso significa que aquilo que o Senhor vai gerar é fruto de milagre. Tem coisa na tua vida, querido, que depois que nascer vai ter bênção e ele vai ter responsabilidades, mas aquilo que antecede isso já é milagre. E quando você valoriza o milagre, e você sabe que talvez você não viveu o milagre, mas você é o milagre, você vai ter que lidar com essas duas coisas. Você é um milagre. Você não é cercado de milagres, você é um milagre. Isso muda toda a nossa concepção. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e esse é um princípio espiritual, e ele não é apenas um princípio espiritual. Eu fui estudar sobre o direito da primogenitura. Até pouco tempo atrás, a lei brasileira ela estava fundamentada sobre o direito da primogenitura. Então, a lei brasileira caminhava sobre esse princípio. Um tempo atrás, houve essa alternância para que a lei da primogenitura que vigorava o nosso país fosse também alterada. Por quê? Porque isso era algo de direito dos antigos, de todas as nações basicamente. Todos aqueles que estavam fundamentados debaixo da lei judaico-cristã, com princípios morais, caminhavam debaixo da lei da primogenitura. Agora nós tivemos essa alteração no nosso Código Civil, mas antes não era assim. Mas você precisa compreender biblicamente o que significa o direito da primogenitura. Nós chamamos de direito, mas não tem apenas direitos a primogenitura. A primogenitura também tem deveres. Veja só que interessante. Êxodo vai dizer e vai estabelecer o direito dessa primogenitura. Como é que funciona? Imagine que o meu pai tenha 10 filhos. Está aí, Douglas. Então, o meu pai tem 10 filhos. Quando o meu pai tivesse para morrer, ele chamaria o filho mais velho, que nasceu primeiro, e ele falaria assim: Felipe, vamos supor que sou eu, Felipe, eu estou outorgando sobre você a bênção da primogenitura, porque você tem o direito da primogenitura. Sobre toda herança vai ser dividida agora para os filhos. Sem o direito da primogenitura, sem essa lei, como é que seria justo os filhos ficarem com a herança? Vamos supor que a herança do meu pai seja de 100 mil reais, para ficar fácil. Cada filho, sem o direito da primogenitura, vai pegar a herança e dividir igualmente. Cada um vai ficar com quantos mil reais? 10 mil reais. Isso naturalmente. Mas no direito da primogenitura não é assim que vai ficar. Ele me chamaria, os 9 irmãos ficariam à parte, e ele falaria: Felipe, sobre a tua vida, você vai ficar com dupla porção.
Então eu vou dividir por 10 mil para cada um, mas você vai ficar com 20 mil reais. E os demais filhos vão dividir agora 80 mil por 9. Nossa, por que acontece isso com o primogênito? Por que ele tem que ter porção dobrada só porque nasceu primeiro? Não. Isso era o direito. Mas o direito está ligado aos deveres. O primogênito, ele passava a desenvolver o dever de cuidar dos 9 como pai, porque o pai faleceu. Então agora ele vai ter que ter responsabilidade sobre os 9. É por isso que o pai, ele dava 2 vezes a mesma porção para um filho mais velho, porque uma era de direito dele, mas a outra porção era para ele suprir os 9, caso os 9 passassem dificuldade, porque agora a função dele é de um irmão mais velho como? Então ele tinha o direito da porção dobrada da herança, mas o primeiro dever, cuidar socialmente dos filhos. Diga comigo, cuidar socialmente. Mas havia uma outra expectativa ainda mais crucial. Ele deveria cuidar espiritualmente. Ele se manifestava como sacerdote, não apenas da própria casa, mas agora dos irmãos. O sacerdote dos irmãos. Era ele quem deveria guiar espiritualmente todas as famílias. Você sabe qual que é o peso dessa responsabilidade? Você ser o sacerdote não apenas da tua casa, mas da tua família. Então é por isso que ele precisava estar munido de 2 vezes mais desse direito. Acontece que quando nós olhamos para aquilo que está acontecendo com Rebeca, no capítulo 25, a resposta do Senhor no verso 23 diz: e o Senhor lhe disse: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho será mais forte, e o mais velho servirá ao mais moço. Deus havia dado uma profecia de que não eram 2 filhos que ali estavam, eram 2 nações que ali estavam. E aí tudo aquilo que deveria acontecer de bênção e direito de primogenitura, não apenas mais seguiriam simplesmente 2 famílias, mas essa unção e essa bênção se manifestaria por nações. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quando Deus libera, eu já vou começar a ministrar aqui para você. Quando Deus libera uma palavra na tua vida, quando Ele libera uma responsabilidade na tua vida, quando Ele libera uma bênção na tua vida, e quando Ele libera um direito na tua vida, você precisa entender que não tem a ver somente com aquilo que saiu do teu ventre agora, mas aquilo que vai acompanhar o filho do teu filho e os filhos dos filhos dos teus filhos, porque o Senhor, Ele faz coisas para gerações, povos, famílias e nações. Isso deve aumentar o nosso senso de responsabilidade. O Senhor está nos ensinando e nos despertando para a responsabilidade. Você não pode ficar reduzido a essa mentalidade agora. Não dá para ficar reduzido a essa mentalidade de hoje. Você precisa começar a ser intencional naquilo que você vai gerar nos teus filhos e nos filhos porque os seus filhos vão crescer. O que você ensina hoje para ele vai entender como natural e vai ensinar para os filhos. Então libera palavras de profecia, mas seja intencional na educação deles, porque nações dali sairão, profetas dali sairão, homens e mulheres de Deus dali sairão. Eles estão sendo formados mediante ao teu caráter, mediante aos teus ensinos, eles estão replicando aquilo que eles estão vendo você fazer. Se você não ensinar os seus filhos a terem responsabilidade, eles serão irresponsáveis como você. Se você falar para o seu filho assim: filho e filha, você precisa ler a Bíblia, mas ele vê você passando tempo demais no Instagram, ele não vai fazer o que você está mandando, ele vai fazer o que ele está vendo você fazer. Se você não ora antes das refeições, não adianta você mandar o seu filho orar antes das refeições.
Se o teu filho vê que você não tem compromisso em chegar no horário da igreja, ele vai crescer achando que está tudo certo, ele chega em qualquer horário. Se o teu filho não vê que você tem compromisso com Deus, como é que você vai ensinar o teu filho a ter compromisso com Deus? Como é que você vai ensinar as pessoas que estão debaixo da tua liderança a ter compromisso? É por isso que existe a responsabilidade de você passar para os seus filhos a partir do exemplo, a partir de palavras, exemplo natural, palavra profética, espiritual. Você precisa alinhar a palavra profética que você libera sobre ele com o exemplo natural. Esaú errou por causa disso, querido. O problema de Esaú é exatamente esse. Por quê? Porque Esaú, na hora que ele foi receber, na hora que ele foi lidar com os deveres, ele vendeu o dever. Eu ser líder espiritual do meu irmão, das duas, da minha nação e da nação, não quero. Para mim não tem problema, eu abro mão do dever e posso abrir mão da porção dupla, da herança dupla. Eu vou abrir mão do dever. Eu não quero ficar com essa responsabilidade de administrar a casa de Jacó, de suprir a casa de Israel. Não preciso disso. Eu também não preciso de 2 vezes mais dinheiro do que ele. Não preciso. Por quê? Porque sou homem do campo, tenho as minhas responsabilidades. Eu sei me virar sozinho. Eu não preciso disso. E aí havia, por direito de nascimento, uma unção separada para ele. Ele despreza a unção para ficar, querido, aproveitando as necessidades desse momento. Se você é alguém que só olha para a naturalidade, você vai desprezar aquilo que Deus tem para você. Quando ele está lá fora comendo, ele caça, ele chega, ele não foi caçar. Aquele dia ele não trouxe nada. Aquele dia ele não trouxe nada. Ele voltou. Querido, você já teve fome? Cara, você faz qualquer coisa. A minha alimentação está muito ruim. Eu estou jejuando o ano inteiro. Chega 3 horas da tarde, porque eu jejuo todos os dias até as 3 horas da tarde, segunda a sexta. Chega 3 horas da tarde, eu como o que tem na frente. Eu como amendoim, eu como pastel. Querido, você imagina todos os dias você comendo qualquer coisa. Por quê? Porque a necessidade básica, hoje, eu estou falando da minha vida, a minha necessidade básica está vindo primeiro do que a minha saúde. Quantas vezes você está negociando princípios que não podem ser negociados por causa de necessidades básicas? Porque você não está sendo maduro o suficiente para corresponder com a maturidade, com a responsabilidade de um adulto. Você não pode ser criança espiritual para o resto da tua vida. Você precisa despertar para a responsabilidade. Existe uma máxima entre os coaches que eles dizem o seguinte: quem se antecipa governa. Eu gosto dessa frase. Quem planeja, querido, já está preparado. Eu falei para Camila, amor, se eu fizer marmita na segunda-feira para a semana inteira, eu não vou precisar sair comendo amendoim, pastel, McDonald's 3 horas da tarde. Eu vou comer certo, porque quem se antecipa governa sobre a necessidade. Mas eu vou ter que gastar tempo. Eu vou ter que gastar tempo respondendo às responsabilidades. Mas a primeira responsabilidade que a gente nega são as espirituais. São as responsabilidades de correspondência celestial. Quando eu olho para aquilo que Esaú fez, querido, eu fico assim, ó. Diz o texto que Esaú ele não negou. Ele foi num nível mais profundo. Ele desprezou. O que você está desprezando da casa do Senhor? Qual que é a responsabilidade que você está desprezando na casa de Deus? Tudo para que você possa ficar envolvido com a sua casa, para que você fique envolvido com a tua vida lá fora. E sabe o que me pega? Não é o que nós desprezamos, é o que depois nós queremos.
Porque se você for homem e mulher suficiente para lidar com os seus desprezos, está tudo bem. Mas quando chega na hora da bênção, você desprezou o direito, você desprezou o dever, mas na hora da bênção você fica bravo. Você negociou, você passou para outra pessoa, você vendeu para outro, e Deus levantou outro no teu lugar. É claro que na hora que aquele outro que você colocou no teu lugar responde nos deveres, é justo que ele fique com a bênção. Então é por isso que vai ter gente que tem toda a capacidade de fazer as coisas, mas vai servir aquele que não tem capacidade, mas assumiu a responsabilidade. Pode ter desprezo, pode ter um monte de coisa. As tuas habilidades lá fora não vão moldar as suas responsabilidades aqui dentro. Acabou a bateria, mano? E não tem mais nenhuma? As suas habilidades lá fora, querido, não tem o poder de mexer aqui dentro. Você sabe o que vai te habilitar aqui dentro? Sua resposta de dever. Não adianta depois você sair perseguindo lá quem está abençoado, quem recebeu profecia. Não adianta você falar assim, mas Deus só ama ele, mas Deus só cuida dele. Você sabe por que Deus só cuida dele? É porque o Senhor também tinha a mesma medida de cuidado para a tua vida. Ele também tem a mesma medida de unção para você. Só que Ele está respondendo e você não. Eu fico vendo pessoas que têm toda a capacidade, querido. E quando o Senhor começou a ministrar isso no meu coração hoje, verdadeiramente, eu via corações que sempre justificam diante do Senhor o porquê que vivem o que vivem. Por que não entram num nível mais de profundidade no Senhor? Por que não vivem um nível maior de experiências com o Senhor? Eu vou te explicar por que não vivem experiências. Porque querem a bênção, mas não sabem lidar com os deveres. Presta atenção aqui em mim. Já estou acabando. 12:03 a gente já vai cear. O Senhor está nos ensinando, querido. Até o modo de pregar está diferente hoje. Não está batendo. Mas você precisa despertar. Você precisa despertar. Sinceramente, eu acho que você já está o tempo suficiente na nossa igreja para entender que eu não moldo palavras pela necessidade da igreja. Não moldo, não trago para o altar problemas de fora. Nunca fiz isso e nunca vou fazer. Nunca trouxe para o altar, querido, as minhas dores, nem as dores da igreja. Às vezes eu trato essas dores na hora dos avisos. Mas o Senhor se o Senhor está liberando essas palavras, é porque existe uma medida de resposta em muitos corações que precisam corresponder às responsabilidades. Existe essa crise não é só do Antigo Testamento, Fê, Marcelo. Essa crise é do Novo Testamento. Essa crise, pai e mãe, você pode encontrar no filho pródigo. Você vai encontrá-lo naquilo que eu preguei na semana passada dos 2 filhos. É porque de geração em geração as crises são as mesmas, porque as pessoas são as mesmas. Existem 2 gerações geralmente. A geração que quando começa um projeto está bem, mas ela se cansa, aí vem uma outra geração mais nova, que é como Jacó, e fala, deixa que eu faço. O filho pródigo, o filho mais novo, sai de casa, depois volta com todo o vigor. O mais velho fica chateado, porque o mais novo está começando agora a lamber de novo as coisas que precisavam, está fazendo um monte de coisa.
Quando eu falo lamber, querido, ele vem comendo tudo que era de direito dele, lambendo os beiços das benesses do Pai. Tem sempre essa crise de duas. Eu queria te fazer essa pergunta, querido: o que Jesus está te pedindo para você não desprezar e assumir? O que você precisa amadurecer na tua vida com Deus, que você precisa corresponder em maturidade? Porque não dá para ficar 30 anos sendo crente e continuar, querido, sem responsabilidade na casa do Pai, sem responsabilidade de ministério. Queridos, eu tenho um zelo pela organização. Hoje eu estava brigando com Jesus. Eu sempre brigo com ele, né? Falei: Jesus, por que o Senhor me dá uma mensagem de domingo no domingo? Eu orei segunda, orei terça, orei quarta, orei quinta. Eu quero estar com o povo lá dentro orando. Eu posso sentar e meditar, mas eu vou te falar, o fato de eu não estar aqui no domingo cedo não é minha irresponsabilidade. Eu sei o quanto eu sou responsável, mas eu decidi me submeter a Ele. Mas existe a identificação do perfil e existe a responsabilidade da pessoa. Eu identificar o meu perfil não me dá direito de ser irresponsável. Eu correspondo a todas as responsabilidades daquilo que o Senhor me deu, não porque eu sou pastor da igreja. Eu só sou o pastor da igreja porque o Senhor me deu responsabilidades e eu correspondi. Talvez o Paulo e a Aline serão levantados pelas responsabilidades que eles já estão correspondendo daquilo que o Senhor delegar a eles. Daqui a pouco o Mateus e a Débora, daqui a pouco o Davi e a Fabiana, daqui a pouco vocês. Mas quando você entrar no dever, a bênção também lhe será um direito e ela não poderá ser roubada. Você precisa ser responsável, não apenas ser alguém que gosta da bênção. Fica de pé, querido. Queria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça. E você começasse a colocar no teu coração agora, trazer à tua mente, quais são as responsabilidades que o Senhor está colocando no teu coração, que você sabe que você deveria. Eu não estou falando de novo projeto, querido, não é novo projeto, porque o Senhor não vai delegar um novo projeto para você se você não responder aquilo que está precisando agora. Existem coisas que são de responsabilidades. O que você precisa fazer e se posicionar, que você não pode desprezar? O quê? Você não pode desprezar. É um confronto de verdade. Todos aqui têm responsabilidades diante de Deus. Todos, do mais novo ao mais velho, do que mais tem autoridade e do que menos tem autoridade. Todos. O Senhor não é um Deus de uns e de outros, Ele é o Deus de todos. O que na tua casa precisa de mudança de responsabilidade? Por quê? Porque você está desprezando, mas você está orando pela bênção. E o Senhor está falando: eu tenho bênção reservada. Eu tenho bênção reservada. Mas eu não posso liberar a bênção por princípio meu, se você não responder à responsabilidade. Aonde que está o nível de maturidade que eu espero de você? Eu preciso que o seu coração seja infantil, não a tua mente. Eu preciso que o seu coração seja simples e humilde, não a tua falta de responsabilidade com as minhas coisas. Eu sou o centro da tua vida. Comece a orar, querido. Quero que você ore. Eu não vou pedir altar hoje, não. Eu quero que você ore. Comece a pedir primeiro perdão pelo teu nível de maturidade. Comece a orar, querido. Deixa o Senhor trazer, e aí você vai dar nome: Senhor, peço perdão
Peço perdão porque aquilo que é mínimo eu não estou fazendo. Eu peço perdão porque eu não estou lidando. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Você não serve a Igreja Unidade da Fé, você não serve o pastor Felipe, a Camila, os pastores da casa, o louvor. Você serve a Deus servindo isso. Diz o texto que Samuel servia a Deus quando servia a Eli. Você precisa se submeter a um projeto. Você precisa se submeter a uma casa espiritual. Você precisa se submeter, querido, debaixo de uma visão, de uma igreja. E quando entrar lá, não apenas falar, eu quero a bênção desse lugar, sem ter compromisso com a responsabilidade desse lugar. E aqui eu não estou pregando para um nem para outro, nem para 3 ou para 4. Eu estou pregando para a igreja, como um nível de responsabilidade coletiva, querido. Eu não estou pedindo para você ser um voluntário nessa casa. Não, eu estou pedindo para você ser responsável com aquilo que Deus te deu. Tanto é que eu não chamo ninguém para o voluntariado. Eu espero você vir aqui, mas eu não estou aqui para chacoalhar você. Essa semana, semana passada, eu tive mesa com uma pessoa que falou: pastor, eu não falei. Ele falou: eu preciso ter responsabilidade. Eu preciso. Ele veio trazendo para cá, num dia aqui de tarde, e nós conversamos e oramos juntos, e eu estou vendo resposta dessas pessoas. E eu estou vendo o Senhor falando: olha, quando o Senhor surge essa resposta, eu entendo que o Senhor está fazendo isso no modo coletivo. Senhor, nós queremos, ó Pai, enquanto igreja do Senhor, darmos as verdadeiras respostas de responsabilidade, Senhor. O nosso nível de maturidade tem crescido enquanto igreja, Senhor. Ó Pai, não é apenas para o voluntariado, mas é sobre as responsabilidades com aquilo que é do Senhor, ó Pai, nesses dias. Nós clamamos ao Senhor pelo teu mover, clamamos ao Senhor pela tua casa, clamamos ao Senhor, ó Deus, pelas tuas bênçãos, mas não nos isentaremos da nossa responsabilidade, Senhor. Ó Pai, com o primeiro, Senhor Jesus, com a tua palavra, com o nosso sacerdócio, Senhor, com a nossa liderança espiritual, ó Pai, não daremos, ó Deus, de mão beijada o nosso direito de primogenitura em prol dos nossos projetos pessoais, em prol das nossas, ó Deus, necessidades momentâneas, em prol das nossas necessidades do próprio ventre. Existe, Senhor Jesus, dentro de nós uma medida de responsabilidade, ó Deus, que compreendemos do Senhor e iremos corresponder. Ó Pai, que haja um despertar na tua casa, que haja um despertar na tua igreja, que haja um despertar no teu espírito, Senhor. Ó Pai, a partir do teu espírito sobre essa casa espiritual, trazendo respostas, trazendo alinhamento, trazendo restauração, trazendo compreensão em todas as medidas, Senhor. Graças te damos, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e operado. Assim nós oramos e consagramos ao Senhor que essa palavra venha prosperar dentro de nós, ó Deus, e multiplicar, ó Deus, e que ela encontre medidas profundas em nossas vidas. Assim nós oramos, no nome de Jesus, amém. Gostaria que as pessoas que vão servir a ceia já se posicionassem. Queridos, quem pode tomar Santa Ceia? Os membros da igreja e aqueles que não são membros, desde que você seja batizado. Os batizados podem tomar a Santa Ceia. A Santa Ceia é uma questão de posicionamento. Só tomavam da Páscoa aqueles que eram circuncidados. O nosso batismo é a circuncisão. Você só pode sentar na mesa da Páscoa se você tiver uma aliança de intimidade com Ele. Mas pode servir com fé, em nome de Jesus, enquanto nós adoramos. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e virá
soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e é ele, e por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. A minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e é ele, e por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, e dono dos meus dias. Declara ele, e é ele, e por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele Virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e é ele, e por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, dono dos meus dias. Todos receberam a Santa Ceia, aqueles que não tomam a Santa Ceia. Alguém não recebeu? Alguém não... Moço, está aqui do meu lado já. Pode subir aqui. Isso aqui é do Mateus, não? Camilo. Pega o seu pão na mão em nome de Jesus. Pega o seu pão agora. Silêncio. As crianças eu sei que subiram, mas nós estamos saindo ao Senhor. Pega o seu pão em suas mãos agora. O apóstolo Paulo, falando da igreja de Corinto, vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice,
vocês anunciem a morte do Senhor até que Ele venha. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos com esse pão, ó Pai, em nossas mãos. Ó Pai, nós estamos reunidos, ó Deus, com um único propósito diante do Senhor, ó Pai. Ó Pai, trazer a nossa memória, Senhor Jesus Cristo, não apenas aquilo que nos dá esperança, porque de fato fazemos, mas sobretudo, Senhor, trazemos a nossa memória, Senhor Jesus Cristo, o Teu sacrifício vicário. Ó Pai, o Senhor, ó Pai, sendo, ó Deus, o primogênito, Senhor. Ó Deus, o primogênito, Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que não, ó Deus, abriu mão da Tua responsabilidade naquela cruz, ó Deus. Por isso o Senhor tem direito da bênção, porque não abriu mão da responsabilidade na cruz. Ó Pai, compartilhou conosco, ó Pai, da Tua herança, compartilhou conosco da Tua primogenitura, nos fazendo herdeiros e co-herdeiros com Cristo, Senhor. Obrigado porque o Senhor divide conosco, Senhor Jesus, as bênçãos, mas também as responsabilidades. Ó Deus, recebemos por herança, ó Deus, tudo aquilo que é do Senhor, e trazemos à memória, ó Pai, o resgate. Trazemos à memória, Senhor Jesus Cristo, o perdão. Trazemos à memória as bênçãos, mas também trazemos à memória a dor, ó Pai. E o nosso coração é grato, porque nenhum Deus, ó Deus, poderia ir ao lugar onde o Senhor foi, para manifestar o amor que nenhum outro Deus tem, ó Deus, para manifestar a ressurreição que nenhum outro poderia nos dar. Obrigado, porque o Senhor é Deus fiel e opera pelos Teus filhos. Graças te damos, trazemos a memória e anunciamos, ó Pai, anunciamos até a Tua vinda, Pai, que o Senhor morreu, ressuscitou e hoje está sentado à destra de Deus Pai. Graças te damos, assim oramos. Coma do pão em nome de Jesus e seja grato a Deus. Do mesmo modo, depois de ceiar, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Faça isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Senhor, nós estamos diante, ó Deus, da nova aliança, Senhor. A nova aliança que alcançou os gentios como nós. A nova aliança que nos dá, Senhor Jesus, ó Deus, poder e autoridade de filhos, ó Deus, por meio do Teu sangue, não apenas, ó Deus, por meio de uma palavra, ó Deus, mas por meio de uma atitude de entrega, Senhor Jesus, voluntária, eficaz. É por meio desse sangue, ó Pai, que nós somos limpos do pecado, libertos de todo mal. Que o Teu mover esteja sobre nós, que essa nova aliança, Pai, ela seja, ó Deus, fundamentada nas nossas vidas. Ó Pai, começa a trazer, ó Deus, perdão, ó Deus, para aqueles que estão se sentindo subjugados agora, os que estão se sentindo indignos, ó Pai, que possam acessar, ó Pai, por meio do Teu sangue, Senhor Jesus, a justificação por meio do Teu sangue, o espírito de adoção por meio do Teu sangue, Senhor Jesus Cristo, a regeneração por meio do Teu sangue. Assim nós oramos. Somos gratos ao Senhor por esse cálice. Em nome de Jesus, troca com quem está do seu lado e fala: eu tenho parte no corpo de Cristo contigo. Beba e seja grato ao Senhor em nome de Jesus. Perdendo tudo por amor e com alegria, e dono dos meus dias, e Ele, e por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. Glória a Deus. Você foi abençoado nessa manhã, querido? Espremido não. Glória a Deus. Amados, lembrando,
Quarta-feira nós precisamos da força-tarefa. Na quinta-feira teremos nosso culto às 8, tá? Vou esperar você prestar atenção aqui para a gente ajustar e a gente ir embora. Alguém vai comprar carne? Vai sair comprar carne agora? Vai, alguém vai? Ele vai? Monique vai comprar carne? Então, se a gente organizar direitinho, um só vai, compra para todo mundo e traz, tá bom? Vai, faz o pix para a pessoa, hein? Não vai ficar devendo não. Depois de uma santa ceia dessa, você já vai angariar problema pro irmão aí. Querido, se você não tem recursos para ficar, me pergunta, a gente compra e você fica. O importante é estar aqui, tá bom? Melhorou, Milena? Tá travado ainda, tá? Ó, quarta-feira, limpeza, ok? Gente, na verdade, presta atenção, veio bastante gente na quarta. Quanto mais gente vem, mais rápido a gente vai embora. Não sobrecarrega o irmãozinho, tá? Quinta-feira, pode vir. Aí tá marcando 7h30, 8 horas, tá bom? Mas é melhor vir junto, amor. Vamos estar todo mundo junto, tá? Ó, lembrando, gente, presta atenção nisso aqui. Eu vou pedir para vocês, todos, quem está servindo e quem não está servindo, nos cultos, os 20 minutos antecedentes do culto. Então vamos supor, começa às 10, a partir das 9h40 já tem prelúdio. Então já fica em silêncio, ok? Para a gente estar num ambiente de adoração. A mesma coisa na quinta-feira. Quinta-feira é mais difícil, porque o povo vai estar preparando, chega atrasado o trabalho. Mas a gente não pode ficar conversando, correndo. Pode conversar, mas aí se direciona lá para baixo, combinado? Pode demorar? Alguém já acendeu a churrasqueira? Olha o cheiro. Nossa glória. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo. Obrigado por essa comunhão. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, manifesta o teu Espírito sobre nós, nos direciona, nos desperta. Obrigado porque o Senhor está nos dando uma semana abençoada, Senhor, diante do Senhor. Graças te damos. Esteja conosco, Espírito de Deus. Ó Pai, consagramos a nossa comunhão, consagramos o alimento que vamos comer agora. Ó Pai, cuida das nossas conversas, que haja propósito, que haja, Senhor Jesus, ajustes, e que haja, Senhor Deus, cuida das nossas conversas, para que não venhamos, ó Deus, perder o tempo da consagração, o tempo da bênção, o tempo da unção. Ó Pai, venha estar manifestando a tua presença no culto de quinta-feira, nas quintas de avivamento. Que seja um despertar de Deus, que seja um despertar da tua glória, que seja um derramar da tua unção sobre nós, no santo nome de Jesus. Que a tua glória nos envolva e que sejamos por ti ministrados, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Quinta-feira nós vamos cear, ó Deus, então que a tua presença esteja aqui sobre nós, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, dá-nos uma semana abençoada, dá-nos uma semana debaixo da tua graça, uma semana de vitória, uma semana abençoadora, ó Deus, restaurando força, ânimo e vigor. Assim eu oro, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus o Filho, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida. Que o Senhor teu Deus te proteja e te guarde, que Ele resplandeça o rosto sobre ti, e sobre ti Ele declare a paz. Que Ele dê ordem aos teus anjos para servirem, para te protegerem, para te guardarem. Que você seja abençoado na sua saída e na sua entrada, e que Ele te coloque como cabeça e não como cauda, aonde você pisar, aonde você tocar com as suas mãos e aonde você tocar com os seus pés. Que o amor de Deus Pai te alcance, e eu te abençoo com todas as sortes de bênção das regiões celestiais e espirituais em Cristo Jesus. E o povo de Deus diz, e o povo de Deus diz, e o povo de Deus diz: não saia daqui sem pelo menos abraçar 57 irmãos, que é o que tem hoje.